Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de revisão do módulo 10. Nós vamos falar sobre a prática da virtude. E como eu falei em sala de aula, esse módulo 10, ele está linkado ao módulo 9, que foi o nosso módulo de prova, né? A prática da verdade está muito ligada à questão da filosofia moral e ética. Então vamos à nossa revisão. Você precisa entender virtude, o que é virtude. Olha lá, conjunto e qualidades que constituem uma pessoa de bem. Então, todos os seus conceitos éticos e morais, como honestidade, transparência, honradez, bondade, paciência, tudo isso vai compor a sua virtude, tudo de bom que você tem aí na questão dos seus princípios e dos seus valores. Eles são importantes? Eu ouvi aí alguém falando que sim, eles são muito importantes, eu concordo. São muito importantes porque eu faço uma pergunta aqui. Nós precisamos seguir códigos? Nós precisamos da orientação desses códigos morais, esses códigos sociais que regulam os nossos comportamentos? O que você acha? Muito bem, é isso mesmo. Eles são extremamente importantes. Por quê? Imagine só se a nossa sociedade não tivesse um código de leis, de regras que a orientasse. Você deve estar pensando aí em casa, professor, ia ficar um caos, ia ficar uma bagunça, cada um ia fazer uma coisa e achar que estava certo. Exatamente, é isso. Esses códigos de regras, eles nos orientam com um único objetivo, melhorar as nossas relações sociais. Pronto, mas é aula de filosofia ou de sociologia? Pois é, tá muito ligado. Mas existe uma regra absoluta? Quem é que diz o que é certo e o que é errado? O que você acha? Tem alguém dizendo aí que é a sociedade. Teve uma pessoa aí que falou Deus. Teve alguém falando aí que são aqueles que fazem as leis. O que você acha? Pois cada uma dessas falas que nós tivemos agora, né, ajudam a compor regras que no consenso geral vai estabelecer o que é certo na nossa sociedade. É isso mesmo. É o que a maioria pensa, é o que a maioria escolhe dentro de uma sociedade que vai determinar o que é certo e o que é errado. Exatamente. Então vai variar de acordo com a sociedade e ao longo do tempo. Porque o que é certo hoje talvez não seja certo daqui a algum tempo. É isso mesmo. Mas e Deus? Como ele vê? Será que o certo ou o errado muda para Deus? Aí eu vou dizer para você que na Bíblia está escrito que Deus não muda. Pois é. O certo é certo e o errado é errado para Deus, porque é Ele quem define o que é certo e o que é errado. A Bíblia é um grande livro de orientação que nos mostra formas de como viver melhor em sociedade. Muitas das coisas que existem na Bíblia, a nossa sociedade segue como regras morais e éticas, virtudes, nós seguimos. Mas algumas delas não são seguidas. E isso pode virar um problema para a sociedade. Nós vamos falar um pouquinho mais disso. Olha só, dentro desse conteúdo, nós vimos dois conceitos importantes: pluralismo e secularismo. Eu vou ler aqui para vocês o conceito de pluralismo. É um conjunto de ideias que reconhece a diversidade, principalmente o pluralismo intelectual. O pluralismo, na nossa sociedade atualmente,
é uma coisa válida, necessária. Nós convivemos com pessoas diferentes, com falas diferentes, com culturas diferentes e que precisam ser respeitadas. Então, essa pluralidade, ela é positiva e ela deve ser respeitada. Nós somos seres totalmente diferentes um do outro. Não pensamos da mesma forma, não acreditamos nas mesmas coisas, não gostamos das mesmas coisas, mas ainda assim precisamos nos respeitar. Então, o pluralismo, ele é algo que se faz necessário. Outro conceito importante, secularismo. O secularismo é o princípio da separação entre o Estado e a religião. Olha lá, em certo sentido, o secularismo pode afirmar o direito de ser livre do julgo de ensinamentos religiosos, bem como o direito à liberdade da imposição governamental de uma religião sobre um povo dentro de um Estado que é neutro em matéria de crenças. Então, o secularismo, ele, de uma certa forma, ele é positivo, por quê? Porque ele transforma um Estado, um país, num país laico. Isso mesmo, um país laico como o Brasil, o governo não impõe religião ao seu povo. Mas não foi sempre assim. No passado, o Brasil era um país que assumiu, de acordo com a sua Constituição, na nossa primeira Constituição, um país oficialmente católico. E a gente sabe que dentro da história, pessoas morreram por não aceitar o catolicismo, foram perseguidas, foram mortas nas mãos da Santa Inquisição. Isso não acontece mais. Não é verdade? Ninguém mais é perseguido por causa de religião, não é verdade? Tem gente que morre ainda por religião, então não é verdade. Hoje nós temos grupos fundamentalistas que atuam por todo o mundo, tirando a vida de pessoas que acreditam, que têm crenças diferentes das deles. O Estado Islâmico é um deles, mas existem radicais de outras denominações que fazem barbaridades também. Infelizmente, nós estamos em pleno século XXI e nós convivemos ainda com esse tipo de coisa. É realmente muito triste, não é? Então, o secularismo, ele é importante para garantir o direito de crença, o direito de liberdade religiosa, separando Estado e religião. Mas será que o secularismo ele não pode cair no radicalismo e se tornar um grande problema? O que você acha? Pode. Tudo pode chegar nos extremos e a gente sabe que tudo que chega nos extremos gera problema. Vamos voltar um pouquinho no início dessa história. Então, o iluminismo ele vai fortalecer essa ideia de separação de Estado e religião. Muito importante. O Renascimento já separou ciência da religião, o iluminismo deu conta de fazer a separação do Estado e religião. Por quê? Porque o absolutismo gerava essa imposição religiosa. E o iluminismo é contra o absolutismo. Ele defende todos os tipos de liberdade, inclusive religiosa. Só que no século XX, houve uma outra separação. Houve a separação entre burguesia e ideias espirituais. E aí o secularismo caiu, acho que um pouco nessa questão do radicalismo, né? Porque negar, não querer religião, aí é uma questão perigosa. Por que perigosa, Pro? Porque a nossa ética, a nossa moral, ela vem de conceitos religiosos. A gente vai falar isso no próximo slide, segura só um pouquinho. Então, olha só. Nós temos um pensador nesse nosso módulo, o nome dele é Jacques Derrida. Ele fala que o povo ocidental, né, a filosofia ocidental, ela é radicalista, ela é desconstrutivista, ela entende conceitos
ou 880. Olha só o que Derrida fala. Ele critica que a nossa filosofia ocidental se estrutura em conceitos assim, ó. Ou é de Deus, ou é de Satanás. Ou é certo, ou é errado. É bem, ou é mal. Ou é homem, ou é mulher. Então ele fala que são conceitos radicalizados de uma cultura ocidental. Então ele faz essa crítica. Vamos seguir um pouquinho mais para frente aqui. Olha só, relativismo. A união do pluralismo e do relativismo trouxe para a sociedade ocidental a possibilidade de múltiplas interpretações de visões sobre as coisas, pois passou a ter vários significados dependentes da cultura. Agora eu vou chegar nisso, no que eu tinha falado para você. Você acha que secularizar conceitos morais é bom? Você deve estar pensando, não, mas como assim? Olha só. Vocês já devem ter ouvido falar de um cara chamado Paulo Maluf, né? Já ouviram? Já. Sabe qual um dos lemas que os malufistas defendem? Eles diziam assim, alguns anos atrás, porque ele já tá muito velhinho, né? Eu vou votar no Paulo Maluf, porque ele rouba, mais faz. Ele rouba, mais faz. Tem alguma coisa errada nessa frase? Tem, você deve estar achando estranho, não é? Se o cara rouba, ele é ladrão. Mas mesmo assim eu vou votar nele? Então é complicado. Sabe por quê? Porque está relativizando o roubo. A tal pessoa, uma pessoa rouba no supermercado um pouco de alimento para levar para os filhos. Aí tem gente que fala, coitado, tava com fome, tava levando comida para os filhos. Pode? Deixou de ser errado? Tem gente que vê essas coisas, esses casos, e fala assim, essa pessoa errou? Ah, depende, por que ela estava roubando? Ah, se ela estava roubando para colocar comida na mesa dos filhos, dá para entender. Roubo é roubo. Então não dá para defender o errado. E o relativismo anda afetando princípios morais da nossa sociedade. Como no caso do Paulo Maluf, ele rouba, mais faz, então pode. Isso é muito ruim. Olha só, eu vou dar um exemplo para vocês. No ambiente de vocês, para provocar um pouquinho. Se eu não colasse, eu ia repetir de ano, você entendeu? Se relativizou o ato de colar, que nós sabemos que é errado. Entendeu? Olha só, é comum ouvir a frase, é relativo. O maior risco do relativismo é quando ele demole verdades absolutas, que são pilares de uma sociedade, tornando-la corrupta e imoral. Para você, o que são pilares morais de uma sociedade? Vamos lá, pensa aí. Pilar de uma sociedade: não roubar, não matar, o que mais? Você consegue pensar em outra coisa aí? O amor ao próximo é um pilar. Vamos ficar só nesses três para não deixar esse vídeo muito comprido. Eu posso relativizar o roubar? Olha quantas gente morre no hospital, porque tem gente relativizando o roubo e tá faltando verba para os hospitais. Eu posso matar? Se eu relativizar o posso matar, como que vai ser? O cara me tirou do sério, matei. Ele me provocou, matei. O amor ao próximo. Ai, eu sou crente, eu sou evangélica. E eu amo o próximo. Mas olha,
Eu queria que aquele fulano morresse porque ele é horrível. Ele é louco. Dá para relativizar? A gente percebe que quando a gente relativa verdades absolutas, princípios, pilares da nossa sociedade, ela começa a ruir, ela cai. E eu vou falar para você, muitos desses princípios que nós carregamos dentro de nós, eles têm uma origem. Olha só, valores importantes que a Bíblia já trabalhava. Lealdade, respeito, amor, pureza, honestidade. Isso são princípios bíblicos que está dentro de mim e está dentro de você. E quem criou esses princípios? Deus, não foi o homem. Por quê? Porque, como eu já disse em outras aulas, a ética e a moral, ela não nasce com aquele bebezinho lindo que você era. Não. Ela precisa ser colocada dentro de você. Foi Deus que criou e colocou nos primeiros seres humanos, de acordo com a visão criacionista, lógico, não é? Foi Deus que colocou no primeiro homem, na primeira mulher, esses valores. E é a família que transmite esses valores logo que nascemos. E a sociedade vai se encarregando, as instituições vão se encarregando de reforçar. E a gente, como um egoísta que é, faz o quê? Sabe o que deve ser feito e faz diferente. Faz ao contrário. Por quê? Porque somos seres egoístas, somos seres caídos, pecadores, não é? Então, é por isso que precisa haver regras. Quando você quebra uma regra, tem uma punição para que você aprenda. Então, são conceitos muito importantes para uma sociedade. São eles que regulam o nosso relacionamento com o outro. Felicidade ou infelicidade vai depender muito das escolhas morais que você vai fazer da sua vida. Então, é muito importante esse tema. Não é à toa que a filosofia também aborda essa questão. Nós vamos ficar por aqui, eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem em casa, tá? E na próxima aula a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, ok? Um beijo, tchau!